Tendo 9 vereadores presentes, sob a proteção de Deus, declaro aberta a 35ª sessão ordinária do ano 2025. Agora que são 18 horas e 12 minutos, iniciamos os trabalhos. Peço que cada vereador faça 1 minuto de silêncio para que faça suas orações de acordo com as suas crenças. Expedientes que dependem de apreciação, deliberação e decisão. Expediente do Executivo não constam. Expediente da Sociedade e das Esferas de Governo não constam. Expediente da Câmara. Requerimento número 36, que requer informações ao Poder Executivo a respeito da fraude ocorrida na tesouraria na Prefeitura. Diante desse quadro, para também dar a devida satisfação aos cidadãos, requerendo para que sejam prestadas as seguintes informações: cópia integral dos documentos, processos instaurados perante o Ministério Público, tanto estadual quanto federal, e cópia integral do processo administrativo interno em andamento e respectiva documentação. Passo a palavra ao secretário para a leitura da matéria destinada à ordem do dia. Votação de turno único, nominal, ao requerimento número 36. Algum vereador gostaria de falar ou se manifestar referente a esse requerimento número 36, que estará em votação? Eu posso fazer a leitura do requerimento, presidente? Sim, por favor. Os vereadores que abaixo subscrevem nos termos regimentais vêm ao plenário propor requerimento de informações a ser encaminhado ao prefeito municipal a respeito da fraude ocorrida na tesouraria da Prefeitura. Conforme informado pelo Poder Executivo, no ofício 259 de 2025, houve o triste episódio da fraude no Tesouro Municipal. No referido ofício, a Prefeitura informou que, diante do episódio, registrou boletim de ocorrência, comunicação formal à Caixa Econômica Federal, instauração de processo administrativo interno, encaminhamento de ofício ao Ministério Público Estadual e Federal e a esta Casa de Leis. Diante desse quadro, para também dar a devida satisfação aos cidadãos, requer sejam prestadas as seguintes informações: a cópia integral dos documentos de comunicação ao Ministério Público, tanto estadual quanto federal, com respectivas numerações de processos instaurados, se já o foram. B. Cópia integral do processo administrativo interno em andamento e respectiva documentação como portaria e outros documentos que o compõem. Sim, vamos passar agora à votação nominal referente a este requerimento. Número 36, que requer informações ao Poder Executivo. Vereadora Ana Tereza Peraldo. Sim. Degiane Domingues da Silva. Sim. Francisco de Assis Mendes. Sim. Giovana de Paiva. Sim. João Guilherme Carvalho da Silva. Sim. José L. de Brito Júnior. Sim. José Renato da Silva. Sim. Luiz Fernando Nogueira dos Santos. Sim. Resultado da votação: foi aprovado por 8 votos, nenhum rejeitado.
Requerimento número 37, que requer informações ao Poder Executivo a respeito das prestações de contas das subvenções sociais do exercício de 2024 e as que já foram prestadas no exercício 2025. De acordo com a Lei 13.019 de 2021, diante desse quadro, requer que sejam prestadas informações por cópia integral das prestações de contas das entidades subvencionadas no exercício de 2024 e cópia integral das prestações de contas das entidades subvencionadas no exercício 2025, que já prestaram as contas dos recursos aplicados. Passo a palavra ao secretário para a leitura da matéria destinada à ordem do dia. Votação de turno único nominal ao requerimento número 37. Antes de passar a palavra, algum vereador que queira se manifestar referente a esse requerimento, só para um pouco de entendimento, essas prestações de contas, que nós estamos solicitando, dessas subvenções, se refere a algumas entidades, que prestam serviço para a comunidade, para a nossa sociedade. Vou falar aqui o nome delas, que seria a Cislagos, a Shine, a Polícia Militar, Polícia Civil, CISAMESP, a PAI, o Lar Dona Júlia. Então, nós estamos solicitando prestação de contas do ano de 2024 e 2025, para que seja esclarecido e a gente possa também passar essas informações para a população. Então, este requerimento, ele diz respeito a esta informação. Tá? Algum vereador gostaria de falar, se manifestar referente a este requerimento? Podemos passar para a votação em turno único? Vereadora Ana Tereza Beraldo. Degiane Domingues da Silva. Sim. Francisco de Assis Mendes. Sim. Giovana de Paiva. Sim. João Guilherme Carvalho da Silva. Sim. José Hélio de Brito Júnior. Sim. José Renato da Silva. Sim. E Luiz Fernando Nogueira dos Santos. Sim. Requerimento foi aprovado por 8 votos, nenhum contrário. Passamos agora para o requerimento número 38, que requer informações ao Poder Executivo a respeito pertinentes da falta de medicamentos e previsão de reposição, bem como o envio da listagem atualizada de medicamentos disponíveis na farmacinha da Rede Municipal de Saúde, conforme a seguir. Relação detalhada dos medicamentos que atualmente estão em falta na farmacinha de saúde do município. Previsão de reposição e normalização do fornecimento de cada um desses medicamentos. Listagem completa e atualizada dos medicamentos disponíveis nas farmácias públicas e unidades básicas de saúde da rede municipal. Passo a palavra ao secretário para a leitura da matéria destinada à ordem do dia. Votação de turno único nominal ao requerimento número 38. Abro a palavra ao vereador que queira se manifestar referente a este requerimento. Vai falar no final? Tá certo. Obrigada, Luiz. Eu quero Sim. fazer só uma consideração. Pois não? Em relação a esse requerimento, eu acho que ele poderia ser um pouco mais abrangente e, ao mesmo tempo, um pouco mais direcionado às faltas que foram identificadas. Porque no passado, a gente já viu as respostas vindo da prefeitura de uma forma muito genérica, de uma forma quase que sem intenção de responder. Responde porque é obrigatório responder, tem o prazo regimental, tem o prazo da lei orgânica, que prevê 30 dias para a resposta, mas você vê que não tem uma resposta perto daquilo que a gente desejaria saber para repassar para a população. E o requerimento, pelo que eu dei uma lida,
ele é bom, ele atende às necessidades que nós temos de informação, só que às vezes as pessoas citam determinados medicamentos que falam que esses medicamentos estão em falta e eles são encontrados em outras farmácias, por exemplo, em farmácias particulares, e lá não tem, e a gente fica sem saber o que falar para essas pessoas, porque lá na farmácia não tem o medicamento, o determinado medicamento que a pessoa precisa. Aí fala, não, está em falta porque não tem fornecedor. O fornecedor está sem. Você vai em todas as farmácias, tem, só não tem lá. Então, assim, é o tipo de situação que acontece, eu não sei se com os demais vereadores acontece também, mas que comigo chega recorrentemente. Frequentemente chega gente reclamando, falando que não tem medicamento que normalmente pega, normalmente retira lá. Então, eu acho que nesse sentido, caberia, às vezes, até indicar, mencionar datas e momentos em que foi citado que não tem o medicamento e que foi confirmado isso diretamente lá na secretaria, não, na farmacinha mesmo, né, que é a responsável por fazer esse controle, por essa gestão de estoque. Eu acho que o que está faltando é grave, a gente está negligenciando isso até há um certo tempo, porque, não falta de vez em quando, então não faz tanta falta assim, porque a pessoa vai e compra. Mas não é sempre que a pessoa pode comprar, e interromper um tratamento é sempre muito perigoso, né? Então, é um assunto que a gente precisa tratar com bastante cautela, principalmente porque da outra vez que foi solicitada informação, foi respondido de uma forma completamente despropositada de resposta mesmo, né? Foi entregue uma resposta para nós, mas sem qualquer tipo de intenção de esclarecer. Algum outro vereador gostaria de falar sobre esse assunto? Sobre esse requerimento? Mas, dito tudo isso, eu sou a favor, né, de que passe, de que seja aprovado o requerimento e que a gente encaminhe um outro requerimento, né, um pouco mais detalhado, um pouco mais especificado, em que indique, pelo menos, situações que foram provadas em que há falta, porque senão a gente manda, quais medicamentos estão em falta? A prefeitura responde, não tem nenhum em falta. Isso acontece, querendo ou não. Eu sei que tem muita gente aqui que acha que não, que vai falar que não está em falta, não, mas chega lá e pergunta dos medicamentos, principalmente se você não tiver qualquer tipo de contato na prefeitura, pergunta se tem. Não tem. Entendi. Vamos passar à votação, aí depois podemos ver essa questão de estar sendo feito, né, requerimento baseado mais nas situações mesmo que requer, né, a informação do medicamento em si. Vereadora Ana Tereza Beraldo. Sim. Degiane Domingues da Silva. Sim. Francisco de Assis Mendes. Sim. Giovana de Paiva. Sim. João Guilherme Carvalho da Silva. Sim. José L. de Brito Júnior. Sim. José Renato da Silva. Sim. Luiz Fernando Nogueira dos Santos. Sim. O requerimento foi aprovado por 8 votos, nenhum rejeitado. Vamos passar agora para a indicação número 36, que indica ao Poder Executivo para que seja realizada a implantação de mão única de direção na Praça Agostinho Raimundo Gouveia, a Rua Doutor João Beraldo, em frente à casa da Dona Carmen, e da Praça Agostinho Raimundo Gouveia, a Rua Jofre Magalhães. Jofre Magalhães, perdão. Teixeira, em frente ao açougue do Serginho, no bairro Morro, e sinalização de proibição de estacionamento no entorno da Praça Agostinho Raimundo Gouveia para garantir melhor fluidez no tráfego e segurança para pedestres e condutores. Passo a palavra ao secretário para a leitura da matéria destinada à ordem do dia. Votação simbólica da indicação número 36. Aquele que é favorável à aprovação da indicação, permaneça como se encontra ou se manifeste ao contrário. Aprovado por unanimidade, nenhum rejeitado. Colocamos para apreciação a ata da 34ª reunião ordinária de 2025. Passo a palavra ao secretário para a leitura da matéria destinada à ordem do dia. Votação simbólica da ata da 34ª reunião ordinária.
ao 34ª reunião ordinária do ano de 2025. Ao 20º dia do mês de outubro do ano de 2025, às 18 horas e 23 minutos, sob a proteção de Deus e mediante quórum regimental, a senhora presidente Regiane Rosângela Marques declarou aberta a sessão. Presentes os senhores vereadores Ana Tereza Beraldo, Degiane Domingues da Silva, Francisco de Assis Mendes, Giovana de Paiva, João Guilherme Carvalho da Silva, José Hélio de Brito Júnior, José Renato da Silva, Luiz Fernando Nogueira dos Santos, Regiane Rosângela Marques. Dando início aos trabalhos, a senhora presidente pediu ao secretário para fazer a leitura das matérias destinadas ao expediente. Do Executivo não constam. Do Legislativo, projeto de lei número 24, que institui o selo Empresa Amiga do Jovem e do Adolescente Aprendiz, que visa estimular a contratação de jovens aprendizes, reconhecendo empresas que realizam e participam do programa de contratação de jovens aprendizes. Requerimento número 35, dos vereadores Giovana de Paiva e João Guilherme Carvalho da Silva, requerendo informações ao excelentíssimo prefeito municipal, com cópia à secretária municipal de Educação, a respeito da frota de veículos destinados ao transporte escolar municipal, abrangendo tanto os veículos próprios quanto os fretados. No que concerne à relação completa dos veículos, o número de estudantes transportados, informações sobre os profissionais que acompanham os estudantes e relato de eventuais ocorrências que tenham se dado. Indicação número 35 de lavra do vereador João Guilherme Carvalho da Silva, que indica ao senhor prefeito que determine a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente a elaboração e execução de um novo programa de arborização urbana nas praças, ruas e avenidas da cidade. Ata da 33ª reunião ordinária de 2025. Expediente da Sociedade e das Esferas de Governo não constam. Dando prosseguimento, a senhora presidente passa a palavra ao secretário para a leitura das matérias destinadas à ordem do dia. Votação de segundo turno nominal ao projeto de lei número 24, colocado em votação, obteve 8 votos favoráveis. Votação de turno único nominal ao requerimento número 35, colocado em votação, obteve 8 votos favoráveis. Votação simbólica da indicação número 35, colocado em votação, obteve 8 votos favoráveis. Votação simbólica da ata da 33ª reunião ordinária, colocado em votação, obteve 8 votos favoráveis. Informações da Câmara Municipal. Ofício número 90, que encaminha ao senhor prefeito a matéria do projeto de lei número 23, aprovado na 33ª reunião ordinária. Ofício número 91, que encaminha ao senhor prefeito a indicação número 34, aprovada pela Câmara Municipal. Ofício número 30, ao Instituto Federal do Sul de Minas, campus de Machado, solicitando informações sobre futuras turmas do curso de cultivo de morangos, manifestando o interesse da Câmara em ser comunicada sempre que houver novas turmas ou edições de cursos a serem destinados à população. Ofício número 31, à Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, manifestando o interesse institucional em formalizar o acordo de cooperação técnica, visando a instalação e manutenção de um posto de identificação nas dependências da Câmara Municipal. Ofício número 92, ao Poder Executivo, informando sobre erro material na sanção da Lei 1096, que versa sobre o fornecimento de aparelho sensor de monitoramento contínuo de glicose, seja para pacientes com diabetes tipo 1. Informações do Poder Executivo Municipal. Ofício número 264, respondendo o ofício número 86 dessa Casa, referente às indicações número 32 e 33. Ofício número 265, respondendo o ofício número 89 desta Casa, quanto à indicação de representante da Câmara Municipal de Silvanópolis para compor o Conselho Municipal dos Direitos Animais, o CMDA. Ofício número 266, encaminhado à Câmara, a Lei número 1096 de 2025, que dispõe sobre a autorização no Poder Executivo para o fornecimento de aparelho sensor de monitoramento contínuo de glicose a pacientes com diabetes tipo 1. Ofício número 267, encaminhando à Câmara a Lei 1097, de 2025, que dispõe sobre a publicação mensal nos sites dos órgãos da administração direta e indireta da listagem dos empregados contratados por intermédio de empresas prestadoras de serviços com regime de dedicação exclusiva de mão de obra. Ofício número 267, encaminhando à Câmara, que responde ao ofício número 87 desta Casa, sobre a reserva de recursos para emendas individuais nos termos do artigo 54, parágrafo 1º da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Do Departamento de Recursos Humanos do Poder Executivo,
o ofício número 269 de 2025, remetendo informações sobre a servidora cedida ao Legislativo Municipal. Informações da sociedade e das esferas de governo não constam. Tribuna aos vereadores. Aberta a palavra aos vereadores, assumiram a palavra os vereadores Francisco de Assis Mendes, José Renato da Silva, João Guilherme Carvalho da Silva, Giovana de Paiva, Ana Tereza Beraldo, Luiz Fernando Nogueira dos Santos, Degiane Domingues da Silva, Regiane Rosângela Marques. Encontrando-se registrado por vídeo pelo Facebook oficial da Câmara de Silvianópolis nesta data, que segue os diálogos dos informativos dos vereadores. Despacho de publicidade, inclusive pela gravação e transmissão da reunião via Facebook. Presidente, nada mais havendo, a senhora presidente declarou por encerrada a sessão, determinando a lavratura desta ata, que lida e achada conforme, segue assinada pela mesa diretora e demais edis. Aquele que é favorável à aprovação da ata, permaneça como se encontra, ou se manifeste em contrário para adequações ou rejeição. Aprovado por unanimidade, nenhum rejeitado. Fica encerrada aqui a ordem do dia. Expedientes informativos. Informo que os expedientes foram repassados aos vereadores e publicados nos termos regimentais. Informações da Câmara Municipal. Ofício número 92, que informa o Poder Executivo sobre o erro formal na sanção e publicação do texto da Lei 1096, que autoriza o Poder Executivo Municipal a fornecer aparelho de monitoramento contínuo de glicose para pacientes com diabetes tipo 1 e da outras providências. Ofício número 93, em atendimento ao requerimento número 35, da vereadora Giovana de Paiva e do vereador João Guilherme Carvalho da Silva, aprovado pelo plenário, que requer informações ao Poder Executivo a respeito da frota de veículos destinados ao transporte escolar municipal. Ofício número 94, encaminha ao senhor prefeito a indicação número 35 de 2025, aprovada na 34ª reunião ordinária. Ofício número 95, que encaminha ao senhor prefeito a matéria do projeto de lei número 24 de 2025, de autoria da vereadora Ana Tereza Beraldo, aprovada pelo plenário da Câmara. Ofício número 1 do setor de comunicação da Câmara Municipal ao setor de recursos humanos da Prefeitura de Silvianópolis, solicitando listagem dos professores aposentados, a fim de que possam ser contemplados com certificado de homenagem. Ofício número 31 do setor de contabilidade da Câmara, solicitando suplementação e anulação das dotações orçamentárias da unidade Câmara. Ofício número 32 do setor de contabilidade da Câmara, encaminhando os balancetes contábeis do mês de junho à Prefeitura Municipal. Balancete financeiro do mês de agosto. Calendário legislativo do mês de novembro. Do Executivo Municipal. Decreto número 74, que decreta ponto facultativo no dia 27 de outubro de 2025. Ofício número 265, respondendo ao ofício número 89 desta Casa, quanto à indicação de representante da Câmara Municipal de Silvianópolis para compor o Conselho Municipal dos Direitos Animais. Ofício número 271, encaminhando à Câmara a Lei 1098, que institui o Programa de Incentivo à Aprendizagem Profissional do município. Ofício número 268, respondendo ao ofício número 28 do setor de atendimento ao cidadão, quanto à insuficiência da iluminação pública e a situação de abandono do imóvel localizado à rua Monsenhor Otaviano. Outro ofício número 274, encaminhando à Câmara o comprovante do 12º. Ofício número 277, encaminhando o decreto número 76 de 2025, que versa sobre suplementações e anulações da unidade Câmara Municipal. Expediente da Sociedade das Esferas de Governo. Convite da Universidade do Estado de Minas Gerais, a UENG, para a cerimônia de inauguração da reforma do prédio administrativo da unidade. Convite para a primeira Conferência Regional de Proteção Animal. Para registro do CIS-Lagos, o convite oficial para a solenidade de entrega de ônibus do programa Transporta SUS. Do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, o ofício número 153 de 2025, informando o arquivamento do inquérito civil sobre o pregão presencial número 1 de 2019, promovido pela Câmara Municipal. Para registro, o convite do Cienza para visitar a exposição do projeto Zumbi Net, no Salão do Cienza.
Obrigado, vereador João Guilherme. Vamos fazer agora o uso da tribuna. Eu vou passar a palavra ao vereador João Guilherme. Por favor, João. Certo. Boa noite a todos, boa noite à população que nos acompanha, às pessoas que nos assessoram aqui também na Câmara Municipal. Eu quero fazer um comentário hoje a respeito daquela obra que está sendo concluída. Com grata satisfação que nós estamos conseguindo entregar para a população de Silvanópolis uma obra de tamanha relevância, que é aquela pavimentação, né, o asfaltamento daquele Morro do Tanque, conhecido como Morro do Tanque. E, para nossa alegria, para nossa satisfação, isso aconteceu dentro do prazo, está sendo cumprido tudo que estava previsto, né, no plano de execução. Eu fiquei bastante satisfeito, passei por lá ontem para ver o resultado parcial, né, que ainda não está concluído, mas as etapas estão bem adiantadas já, a execução do trabalho está sendo muito bem feita, digna de aplausos mesmo. Então, reconhecer isso, né, a Prefeitura merece esse reconhecimento por ter se dedicado a fazer uma coisa bem feita. Agradecer também a quem viabilizou o recurso para isso, porque a gente sabe que sem o recurso não acontece nada, não é possível executar qualquer tipo de programação, não é possível entregar qualquer tipo de programa dentro da estrutura da prefeitura ou fora. Qualquer política pública precisa primeiro do recurso, então precisa da previsão no orçamento. E a Câmara que apoiou, que de todas as maneiras incentivou que isso acontecesse, foi uma indicação que eu fiz em 2023, na época quando o Homero era prefeito. Estava em dúvida sobre como que ia ser gasto aquele recurso da Vale e tudo. Eu falei até sobre a possibilidade de fazer essa pavimentação. O recurso da Vale veio em 2021, salvo engano. Chegou no final de 2021 a primeira parcela, depois a segunda parcela veio em meados de 2022 e no final de 2022 chegou a última parcela. Então, os vereadores que já estavam, né, na legislatura passada se lembram disso. Acabou que foi empregado também lá na avenida, né? Mesmo com todos os problemas que foram constatados posteriormente, a gente sabe que está ajudando também a desafogar o tráfego. E nós esperamos que os resultados sejam positivos em relação a essa pavimentação que foi feita lá no Morro do Tanque, porque a gente vê que é comprometimento mesmo, por parte da empresa, por parte da equipe. Eu vejo a Melissa muito empenhada, quero até parabenizá-la por isso. Vejo muito empenhada, acompanhando de perto a execução dessa obra. Então, é muito bom participar dessa demonstração clara de progresso do nosso município. Mas uma coisa que eu queria ressaltar, até por segurança das pessoas que trafegam, eu até comentei com as vereadoras, com a Regiane, com a Giovana, a hora que a gente estava reunido ali no período da tarde, ali na Câmara Administrativa, que está bastante perigoso o sentido de vir de Caraçu para Silvanópolis, já na chegada ali, próximo àquela curva que tem no alto do morro, quem passou por ali já conhece, sabe. Tem material que está depositado no canto, né, da pavimentação que foi feita. Hoje eu não sei, eu não passei por lá hoje para verificar se já foi retirado, mas ontem, na hora que eu passei por lá, eu fiquei bastante preocupado porque a sinalização começa depois que o material está depositado. Eu sei que isso daí é uma situação temporária, que não vai ficar lá daquele jeito, que depois vai ser liberado, até porque parte do material que está depositado lá é para fazer o meio-fio. Só que a gente precisa tomar cuidado, né? Principalmente avisar, comunicar que está daquela maneira, porque uma pessoa não avisada, uma pessoa desavisada, vindo de Caraçu para cá, vindo, né, da zona rural de Silvanópolis para cá, e chegando naquela curva ali, dependendo da forma como ela entre, ainda mais agora, né, pavimentado, muito fácil, muito propício para conseguir alcançar alta velocidade, pode ser que acerte aquele monte que está lá, que está assim, tá no canto, mas não está tão no canto assim, e não tem sinalização antes da curva. Então é um aviso, né, um alerta para que as pessoas que estejam passando por lá, que estão regularmente passando por lá, ou quem não passou ainda, tome esse cuidado. A gente sabe que muitas pessoas usam aqui o espaço que a Câmara dedica durante as reuniões para informação sobre o município. Então, espero que essa comunicação chegue até as pessoas que precisarem. E no mais é isso, parabenizar e espero que ao final, né, quando for feita
a cerimônia de inauguração, que o deputado que viabilizou isso seja convidado para participar, porque eu acho que é um mérito dele também, que, como eu falei, disponibilizou o recurso. E, para muito além de rivalidade política, de desinteresse por promoção política, eu acho que a gente precisa fazer agradecimentos, fazer reconhecimentos a quem merece, né? A quem realmente trabalhou para executar as coisas da forma como precisam ser executadas. E é isso. Por hoje, eu tinha outros assuntos para falar, mas eu não quero me estender, não. Em relação a essa pauta do requerimento, eu só esclarecer, né, que na hora lá a gente não fez esclarecimento, mas só fazer um esclarecimento aqui que o requerimento que foi enviado para informações mais detalhadas a respeito do golpe que a prefeitura sofreu, partiu da Câmara como um todo, né, todos os vereadores aqui hoje aprovaram, e a intenção de nós aqui como fiscais não é punir, não é perseguir, não é fazer qualquer tipo de caça às bruxas às pessoas que estejam direta ou indiretamente envolvidas. É fazer com que haja a devida fiscalização, porque como aconteceu lá em Monte Sião, muita gente sabe, a gente até relatou sobre isso aqui, como aconteceu lá em Monte Sião, eu vejo o prefeito de lá, o Juninho, ele está muito empenhado em dar satisfações à população do passo a passo, o que é que está sendo feito. E aqui eu não vi qualquer tipo de comunicação, a não ser aquela nota, né? Então, a prefeitura publicou aquela nota e não fez mais nada, não fez qualquer tipo de comunicado sobre os procedimentos que estão sendo adotados. A gente sabe que parte dos procedimentos são adotados pelos órgãos responsáveis de controle, que é o Tribunal de Contas, que é o Ministério Público, a Polícia Federal e todos os órgãos que foram acionados, pelo que a prefeitura mandou para nós na documentação, o boletim de ocorrência que foi lavrado. Só que existem outras coisas que precisam ser feitas, existem outros procedimentos que precisam ser adotados internamente e que eu acho que compete à prefeitura dar esclarecimento, sim. Como é o caso lá, o prefeito de Monte Sião, que ele fez um vídeo comunicando à prefeitura e todos os munícipes que ele fez uma solicitação de que a própria Caixa Econômica fizesse essa devolução, né, se responsabilizasse por essa devolução, apresentou esse pedido, já comunicou que vai judicializar, vai entrar na justiça contra a Caixa Econômica, porque, embora a Caixa Econômica alegue ser vítima, ela que também possibilitou que isso acontecesse, né, autorizar as transações, então quem é responsável pela guarda do dinheiro é a instituição bancária. Então, é bem provável que a gente tenha alguma resposta, que a gente tenha algum acompanhamento, se a gente solicitar. Então, eu acho que seria importante que a prefeitura daqui seguisse no mesmo caminho e desse satisfação. E não é porque o valor é menor do que o de lá que é menos importante. Até porque o orçamento nosso é infinitamente menor do que o de lá também. Então, o impacto foi bem parecido. Foi uma coisa bem semelhante se a gente for calcular proporcionalmente falando. Mas é isso. Muito obrigado. Obrigado, vereador João Guilherme. Vamos passar o uso da tribuna agora para a vereadora Giovana de Paiva. Por favor, Giovana. Boa noite a todos. Boa Boa noite noite. quem está nos assistindo pelas redes sociais. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o evento de ontem, dos festeiros de 2026, Kennedy e sua família, que estão se empenhando bastante, né, para que façam uma boa festa o ano que vem. Então, a gente está vendo o esforço deles aí, trabalhando, lutando. Gostaria de parabenizar a atitude deles por estar fazendo esse evento. E agora, gostaria de falar uma outra pauta que diz sobre o meu projeto de lei. Vou ler para vocês aqui. Hoje, me dirijo à população de Silvianópolis e aos meus colegas vereadores para esclarecer um ponto importante sobre a criação do Conselho Municipal dos Direitos Animais e de minha indicação para representá-lo neste órgão. Primeiramente, quero lembrar que o Conselho Municipal dos Direitos Animais foi criado por iniciativa própria do Executivo, com a Lei do número 1088 de 2025, e tem como objetivo promover políticas públicas de proteção e direito dos animais, envolvendo representantes da sociedade civil, do Executivo e do Legislativo de forma paritária e democrática, conforme estabelece o artigo 4º da referida lei. Infelizmente, houve um indeferimento da minha indicação com base em um entendimento de que o Legislativo
não poderia indicar membros para o órgão ligado ao Executivo. No entanto, é preciso esclarecer que esse entendimento não se aplica ao nosso caso. Os precedentes citados pelo Poder Executivo dizem respeito à inconstitucionalidade por vício de iniciativa, que seria quando a origem da lei fosse por algum vereador. Ocorre, porém, que no caso da lei, a iniciativa foi do próprio prefeito. Sendo assim, o Conselho foi formado para debater, fiscalizar, propor políticas públicas, exatamente como acontece nos Conselhos de Saúde, Educação, Assistência Social, Meio Ambiente, por exemplo. E nunca houve decisão de consideração ser ilegal. Ou seja, a minha indicação está plenamente dentro da lei e da Constituição, pois o Conselho foi criado para contar com a participação democrática de todos os poderes da sociedade civil. Além disso, não se trata de uma questão formal ou política. A lei foi sancionada pelo próprio prefeito. Minha participação é resultado de um processo legal, legítimo e transparente. Qual é a justiça em recusar minha indicação, ainda mais que eu que encaminhei a primeira minuta para o Poder Executivo em favor da luta da causa animal, sendo uma das principais lideranças da causa do município? Em Belo Horizonte, o Conselho do Meio Ambiente tem representação dos membros do Poder Legislativo. Também na nossa capital, no Conselho de Política Urbana. Também tem representação de membros do Poder Legislativo. Qual é o sentido de Silvianópolis ir contra a nossa própria Belo Horizonte? Sendo assim, pedi à presidência que encaminhe um pedido de reconsideração sobre a situação e a posição, solicitando a reconsideração da decisão. Por fim, quero reafirmar meu compromisso com os animais de Silvianópolis e com todos os cidadãos que defendem o direito dos animais. A presença de um representante do Legislativo no Conselho garante a participação democrática e fortalece as políticas públicas voltadas à causa animal do nosso município. Portanto, conclamo o Executivo a reconsiderar sua decisão e permitir que o Conselho Municipal do Direito dos Animais funcione plenamente, com todos os membros que prevê a lei. Né? Porém, né, gente, infelizmente, está tendo que o Executivo está tentando me excluir desse Conselho, né? Sendo que eu sou a vereadora autora do PL. Então, não se trata de vaidade, né? Se trata de justiça, coerência, respeito. Isso é injusto e desrespeitoso, não só comigo, mas também com as pessoas que acreditaram, que apoiam, que a gente vai estar fazendo uma política diferente em questão à causa animal, porque ser protetor animal no município de Silvianópolis não é uma tarefa fácil. Eu sou protetor animal aqui há mais de 14 anos, então eu sei como que é. O Poder Executivo, a maioria das vezes, estão delegando esse trabalho para os protetores, e os protetores estão ficando sobrecarregados. Porque nós agimos por amor aos animais, nós agimos por amor. Só que precisamos entender que o Poder Executivo está na Constituição Federal. Então, eles têm que aderir a esse problema. Se é um problema do município, é um problema que tem que estar sendo solucionado. E a gente está aqui para ajudar, a gente não está aqui para atrapalhar. Desde o meu início da vereança, que eu estou há 10 meses, momento nenhum eu estou para atrapalhar. Todas as minhas ações têm sido feitas para ajudar, mas ajudar os animais. Ajudar esses animais que estão sofrendo, que estão sendo abandonados. Então, a gente está criando leis aqui nesse município para que melhore, como vários outros municípios que já estão avançados nessas leis, que já estão avançados nesses cuidados, para não ficar sobrecarregando esses protetores, porque hoje em dia esses protetores, por tanto amor, estão endividando, ficam todos endividados, porque uma ação que era para estar sendo feita do Poder Executivo não está sendo feita, eles acabam tomando essa dor para eles, a gente acaba tomando essa dor para a gente, e é quase impossível solucionar todos os problemas, ajudar todos os animais. Então, cada uma consegue ajudar um pouquinho ali, fazer um pouquinho aqui, e acaba ficando um monte sem ajuda, que isso acaba gerando muita dor nesses animais. Então, é isso. É isso que eu queria estar esclarecendo para a população, essa atual situação que eu venho passando. Obrigada a todos. Obrigado, vereadora Giovana. Passar agora a palavra ao vereador Luiz Fernando. Uma boa noite a todos.
Cumprimento os colegas vereadores, colegas vereadoras, os servidores desta Casa de Leis e, de maneira especial, a todos que nos acompanham através das redes sociais da Câmara. Quero começar falando aqui sobre o requerimento número 38, que fala sobre, questiona, né, o Executivo sobre a falta de medicamentos na farmacinha. Foi um assunto que chegou até mim e não chegou de uma pessoa só, vários munícipes vieram falar comigo, da mesma forma que eu acredito que tenha falado com outros colegas vereadores também. Então, esse requerimento, pedindo esclarecimentos sobre os medicamentos que estão faltando, a previsão de reposição, quais os medicamentos que estão na farmacinha hoje, qual que estão faltando, para que, né, nós possamos ter embasamento para responder para esses munícipes que vêm até nós, né? Então, quero esclarecer isso e também falar sobre a indicação de número 36, que fala sobre a sinalização de trânsito, né, mão única, para quem está subindo ali sentido morro, do lado da pracinha até a esquina lá em cima, e para quem desce, que também foi um assunto que nós já falamos bastante, discutimos, os outros colegas vereadores também pautaram esse assunto. Então, para que a gente possa, né, somar forças, o poder executivo e legislativo juntos, para que possa ser solucionado esse problema nessa via, trazer segurança para quem trafega por aí, para as pessoas que passam de carro, a pé, para as pessoas que usufruem ali da pracinha do morro, né, como espaço de lazer, de descontração, de sociabilização, né, então isso é importante. E quero também aproveitar essa fala na tribuna para fazer 3 cumprimentos, né? Quero parabenizar, primeiro, a Escola Estadual Magalhães Carneiro, na pessoa do Rafael, da Fran. Eu cumprimento a todos os envolvidos na exposição de sábado. Foi realizada a exposição do Planetário Urânia. Teve também apresentações de trabalhos. Dentre esses trabalhos, tivemos exposições belíssimas, né, de trabalho feito com diferentes tipos de terra, pelos alunos da Sala Recurso. Então, ficou um trabalho riquíssimo. Quero cumprimentar, parabenizar toda a equipe, né, e através da direção, da vice-direção. Quero também falar aqui de uma outra exposição, que foi a exposição Zumbinet, lá do Cienza, que foi um trabalho coordenado pela professora Cristina, com alunos, realizado com alunos do 1º ao 5º ano. Então, na pessoa da Dalva, da Cristina, eu também quero cumprimentar todos os profissionais, os professores, toda a equipe da escola, os alunos, toda a comunidade escolar, né? Porque nós não sabemos que vai além dos alunos, professores, envolve também outros profissionais da escola, envolve também a família, os pais, que muito se empenham, né? Então, esse ano é a 2ª edição, o ano passado teve a 1ª, o ano passado também estive prestigiando, esse ano também prestigiei, né? O que é bom, o que é belo, nós temos sim que evidenciar, temos que parabenizar. E então fica aqui o meu cumprimento a todos do Cienza também. E quero também cumprimentar e parabenizar os festeiros da festa de Nossa Senhora do Rosário 2026, então na pessoa do Kennedy, da Tatá, da Joyce, do Reginaldo, do Luiz Carlos Popai. Eu quero cumprimentar todos os envolvidos também, a toda a família, os que envolveram diretamente e indiretamente pelo evento realizado sábado, lá no Parque de Exposição. Tivemos a apresentação de dois grupos musicais. Foi um evento gostoso, que trouxe diversão, um momento de lazer, de descontração ali no Parque de Exposição, e eles estão muito empenhados, né, na organização da festa de Nossa Senhora do Rosário do próximo ano. Então, quero deixar aqui também os meus parabéns e os meus cumprimentos. Uma boa noite a todos. Boa noite. Obrigado, vereador Luiz Fernando. Eu queria só fazer um adendo em relação à fala da vereadora Giovana. Eu acho, né, que com essa devolutiva, né, que nós tivemos do Executivo, ela deveria
né, eles poderiam rever nessa questão, porque, assim, projetos de lei, gente, é muito fácil a gente criar. Aqui, todos nós temos condições de poder criar vários projetos, né? Mas, inclusive, muitos são, de fato, criados, né? Mas são criados e eles ficam lá guardados, né? Projeto somente para dizer, criei projeto, mas nada é feito com ele. Mas por que nada é feito com ele? Porque não tem quem levante a bandeira. Então, quando tem uma pessoa que está, né, com boas intenções, está com aquele incentivo, né, em relação àquele projeto, nada mais, né, a gente pode ser feito, e sem falar que também é melhor, que aquela pessoa cuide daquilo. Não é aquele tal ditado, né, cada um que cria o seu filho. Ninguém melhor para criar o seu filho do que o próprio pai, a própria mãe. Então, é um projeto de lei que eu acredito, né, claro, não tenho hoje, neste momento aqui, propriedade para poder dizer se é certo ou não, né, um membro, um vereador, ele está representando este conselho. No passado, eu ouvi dizer que não poderia, vereador não podia constituir, estar presente em um conselho algum. Depois, tomei conhecimento que alguns poderiam sim. Então, de repente, este é um deles. Então, tudo acho que tem que ser revisto, né? Tem leis que servem para uma coisa e tem leis que não servem para outras coisas. Então, é uma questão de ser revista, né? E, se tiver que ser revisto, que seja, porque é algo que, no meu entender, hoje, será de grande valia. Se falar assim para mim, Regiane, faça parte deste conselho, você vai levar esse conselho adiante, talvez eu não faria isto. Eu tenho amor, sim, pelos animais, mas é um amor que eu tenho certeza que ele é muito menor do que o amor que a Giovana tem, que a vereadora Giovana. Então, isso é claro e é nítido e é notável por qualquer um de nós. Então, não é uma questão assim de falarmos, vamos brigar por algo, né, para poder ter nome, para poder ter notoriedade sobre aquele assunto. Mas para ver aquilo acontecer, para ver aquilo sendo feito, sendo realizado, e cada um tomar as rédeas, né, dos seus assuntos. Então, eu acho que, se for para ser revisto, com certeza será bem-vindo. Outra questão, eu já trouxe esse assunto aqui e tenho que trazê-lo novamente, porque quando estamos vendo que algo não está certo, a maioria das vezes aqui é o local que a gente acaba, né, explanando a situação. No bairro com o qual eu moro, no bairro do Sítio, já trouxe a situação aqui de um passador que está muito alto, está trazendo risco para a população, tanto local quanto não. Foi melhorado, quer dizer, foi tentado melhorar, né? Eu entendo que foi feito algo, foi feito um aterro dos dois lados, só que assim, infelizmente, não resolveu a solução. Não foi uma solução. Na verdade, ele continua perigoso. Tem muitas pessoas reclamando, e se tem algo que todos estão vendo, que corre risco e que tem um perigo iminente, o correto é a gente rever a situação, melhorar. Já tentou melhorar, mas não foi suficiente. Qual que seria o que deveria talvez ser feito ali, que seria a solução mesmo? Desfazer tudo, refazer, começar do zero. Isso daí não é vergonhoso para nada nem para ninguém. Vergonhoso é a gente ver que algo não está certo, não está bom, está trazendo risco e poder acontecer alguma coisa. Isto sim é vergonhoso, né? Então, assim, é algo que não está certo, não está. Tem muitas pessoas reclamando. Eu mesma, semana passada, não me lembro exatamente o dia, mas a data, né? Mas estava passando lá à noite, e era meu marido que estava dirigindo, ele parou rápido, e eu falei, o que é isso? E eu não estava observando, mas estava vindo um outro carro, né, do outro lado, ele conseguiu ver primeiro que eu. Se ele tivesse continuando, nós íamos bater. Então, a qualquer momento isso vai acontecer. Infelizmente, é algo que está ali determinado, visível a isso acontecer. Precisamos
fazer alguma coisa em relação àquilo. É desfazer e começar do zero. Ok, não vai trazer prejuízo para ninguém. Prejuízo vai trazer se aquilo continuar da forma que está, aquele passador lá. Vou falar também de 2 cursos, né? Um que era para ter iniciado hoje, que é assistente administrativo. Peço novamente desculpas por, infelizmente, ele não ter iniciado hoje. Ele vai iniciar amanhã. É até por uma questão de saúde. Quando fala saúde, nós não temos como prever quando é que a pessoa vai ficar doente. Inclusive, a pessoa que ia ministrar o curso, ela ficou e ela está doente. Então, ela estava semana passada, achou que ia conseguir se recuperar, mas infelizmente não conseguiu. É uma pessoa super comprometida, então realmente foi algo que fugiu à regra, às condições dela. E amanhã nós vamos iniciar, inclusive será outra pessoa que vai ministrar, porque a pessoa anterior ela está doente. Então, eu peço desculpas, né, por esta situação. E deixá-los informados que será, né, em breve nós teremos um outro curso que será de informática básica. Eu até passei uma data aqui para os vereadores, eu falei do dia 27, mas é dia 17, me perdoem, dia 17/11, que vai iniciar este curso, que é o curso de informática básica. Então, a partir da próxima semana, nós vamos lançar, né, o link para que né, as pessoas interessadas possam se inscrever e fazer suas inscrições e participarem desse curso. Que, inclusive, não será o último, pode ter certeza, nós faremos de tudo para que tenham muitos outros, até porque nós sabemos da necessidade, a necessidade é grande, então nós temos que atender a uma pequena parcela, mas essa pequena vai se tornando maior né, à medida que a gente vai conseguindo contemplar todos. Seria isto. Algum outro vereador gostaria de fazer uso da tribuna? Não? Tá. Não havendo mais nada a se tratar nessa sessão, declaro encerrada a 35ª sessão ordinária. Agora que são 19h04, dou por encerrados os trabalhos. Boa noite a todos.